Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. Onde estamos? Para onde vamos? O país que queremos. Agora, na Super Notícia FM Minas, no Brasil de 2018. E no Café com Política de hoje, não podia deixar de ser, a gente vai tentar entender melhor os dados dessa primeira pesquisa, ou melhor, dessa terceira pesquisa Minas no Brasil de 2018, promovida pela Rádio Super Notícia, pelos jornais O Tempo e Super, também pelo portal O Tempo, em parceria com o Instituto Mercadológica. Pesquisa essa que aponta o desarmamento, que trata da questão da violência e do desarmamento. Os primeiros dados já nos indicam que 58% dos mineiros ouvidos pelo Instituto Mercadológica são a favor do Estatuto do Desarmamento como ele existe hoje. Para nos ajudar a entender um pouco melhor esses dados, para tentar entender também o anseio dos eleitores, a gente vai conversar aqui já com os nossos praticamente sócios do Café com Política nessas pesquisas Minas no Brasil de 2018, a diretora do Instituto de Pesquisa da Mercadológica, Adriana Piedade. Bom dia, Adriana, bem-vinda. Bom dia, Rodrigo. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui de novo com vocês. Prazer é nosso. E o Paulo Vasconcelos, que é especialista em marketing digital, que também, como eu disse, é quase um sócio nosso aqui para nos ajudar a elucidar essas pesquisas. Bom dia, bem-vindo mais uma vez, Paulo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Delma. Obrigado por estar aqui novamente. Muito bom. Bom dia. Bom, começar por você, Adriana, que coordena esse trabalho, esse esforço, que eu ouvi mais de 600 pessoas para trazer essa informação para o nosso ouvinte, para os leitores e para os internautas também que nos acompanham. Eu te pergunto, foi uma surpresa esse dado de que quase 60% das pessoas são favoráveis ao Estatuto do Desarmamento, no momento em que a gente discute a questão da segurança pública com tanta profundidade no país, de uma intervenção militar no estado do Rio de Janeiro, do assassinato de uma vereadora no estado vizinho também. Enfim, diante dos últimos acontecimentos que a gente tem, as pessoas ainda assim serem favoráveis ao Estatuto do Desarmamento é uma surpresa? Olha, na verdade, a gente tem aí quase 60% a favor, né, de manter o Estatuto da forma como ele é hoje. De certa forma, é uma certa surpresa, porque a gente está num momento assim, muito conturbado, vamos dizer assim, mas a gente não pode esquecer que eu tenho quase 40% de pessoas que são a favor, sim, de portar armas, que é um número muito robusto, né? Então, isso reflete, de certa forma, essa polaridade que o país vive. A gente tem dois extremos aí, quase que dividindo a população mineira com relação à questão das armas. Vou perguntar aqui para o Paulo, né? Paulo, bom dia para você. Ainda sobre essa questão aqui das pessoas serem favoráveis, de surpresa e tal, você diria que o desarmamento hoje, esse assunto, chegou a ser um tabu no Brasil? Chega a ser um tabu hoje? Não, ele é das questões reguladas pelo Estado, talvez a que vem tendo sido tratada com mais cuidado esses anos todos. E realmente não me surpreende o resultado, apesar de eu ainda, como Adriana, tender a prestar mais atenção e tomar mais cuidado com quem é a favor do que com a maioria que não é tão significativa assim, que é contra. Porque toda vez que falta Estado, né, a gente corre para suprir essa deficiência. A gente tem plano de saúde, a gente tem soluções, né, que o mercado oferece para a segurança, o porteiro do prédio, etc. Portanto, isso aí, né, se bem trabalhado pela comunicação, pode se tornar uma maioria também e esse quadro ser revertido. Portanto, é uma linha delicada essa pequena maioria contra o desarmamento. Paulo, e eu te pergunto... A favor do desarmamento, desculpe. Exatamente. Eu te pergunto até, do ponto de vista eleitoral. A Adriana falava agora há pouco da polarização que existe. Porque, ok, é uma maioria, mas não é uma maioria, assim, massacrante, expressiva. A gente está falando de 58% dos entrevistados que são a favor do Estatuto do Desarmamento, revelando essa polarização que a gente vive no Brasil. E um dos objetivos dessa pesquisa Minas no Brasil de 2018 é tentar entender melhor os anseios dos eleitores e, de alguma forma, mapear a vontade do mineiro e do brasileiro. E aí, do ponto de vista do político, que vai fazer campanha agora para essa eleição de outubro, diante dessa polarização, como é que ele deve se portar para ele tentar conseguir o voto das pessoas? É uma questão super interessante que você está me perguntando. Existem algumas políticas públicas que não deveriam, né, seguir o senso comum. Nós não estaríamos hoje usando cinto de segurança se fosse fazer uma pesquisa lá atrás e perguntar se eu gostaria de usar cinto de segurança, a resposta era não, né? Então, tem coisas e tem questões na sociedade que exigem liderança, que é a nossa maior carência hoje. Essa questão do desarmamento, por exemplo, ela poderia estar sendo tratada
digamos, com um pouquinho mais de cuidado e não se transformando em bandeira eleitoral, o que está aí. Tem muita gente ganhando voto que está dizendo que vai armar a população. O bom senso, né? O cuidado com a população, eu diria mais ou menos o seguinte: como é que está a zona rural? Lá na zona rural é necessário ter uma arma? Eu hoje acredito que sim. Né? Em que condições? Com um treinamento X, Y, né? Uma coisa organizada, que não é difícil de fazer. Você pode ter arma em qualquer lugar, desde que você passe por todo esse processo. Mas existem áreas, né? Não que sejam mais ou menos violentas, mas é de proteção. Então, o Estado deveria ter um olhar diferenciado para esses ambientes, né? E isso não quer dizer também que você vai colocar arma em quem mora na beira de um conglomerado, porque lá é perigoso. Não se trata disso. Eu digo quem viaja nas estradas, quem caminhoneiro que é assaltado toda hora. Isso poderia ser um cuidado especial do Estado, uma atenção especial do Estado, com uma legislação específica. Portanto, este é um assunto que não é de senso comum. Esse é um assunto que é de liderança. Adriana, eu vejo aqui no recorte da pesquisa que uma das questões que foram perguntadas, né, e que os pesquisados responderam é que a maioria usaria arma em caso de ameaça a pessoas próximas, né? E me chamou a atenção aqui também um dado que numa briga de trânsito, cerca de 1,5 milhão dos mineiros teriam coragem de atirar numa briga de trânsito, quer dizer, mostrando que se a pessoa está com a arma na mão, teria uma tendência maior realmente a usá-la. Que questionamentos foram feitos na pesquisa, além desses aqui? Bom, até para complementar um pouco o que o Paulo falou, que eu achei perfeito, a gente tentou fazer um exercício para ver como que seria esse cenário caso as pessoas, de fato, tenham o direito de portar armas, né? Então, nós elencamos diversas situações, como ter um assalto dentro de casa, um assalto na rua, uma pessoa próxima sendo estuprada, para ver em qual situação a pessoa, olha, eu acho que nesse contexto, sim, eu atiraria no bandido, enfim, em alguém. Então, o que a gente percebe é que o porte de arma ela pode trazer graves consequências, porque eu teria um uso quase que indiscriminalizado, né? Desculpa, indiscriminado. Então, assim, o que chama atenção também é que o uso maior para proteger os bens. Então, por exemplo, num assalto em casa, 56% dos entrevistados, 56% dos mineiros, né? Sim, eles usariam arma nesse contexto. Aí, no caso, por exemplo, de um estupro, que já é uma proteção ao outro, já cai para 50%. Então, isso chama muita atenção também no estudo dessa pesquisa. No caso da briga de trânsito, que é uma questão que acontece rotineira, a gente vê nas grandes cidades, as pessoas estão muito intolerantes, muito nervosas no trânsito. Então, eu tenho aí 7,2%, se não me engano, que representa quase 1,5 milhão de mineiros que estariam dispostos a usar a arma num contexto como esse. Então, eu acho que as consequências de uma liberação são graves, precisam ser, de fato, levadas em consideração. E esse cenário das pessoas intolerantes no trânsito revela, talvez, uma necessidade do poder público de fazer campanhas cada vez mais frequentes para tentar baixar os ânimos das pessoas. Eu faço essa pergunta para ambos. Olha, é uma belíssima provocação. Eu, como publicitário, como profissional que já prestei serviço ao governo no passado, eu diria que toda a verba e todo o investimento publicitário do governo deveria ser destinado a campanhas educativas e não de autopromoção. Essa é uma legislação que precisa evoluir, precisa chegar nisso. Quer dizer, eu não preciso saber se o sujeito fez mais ou menos escolas. Isso é obrigação dele, né? Ele está ali gerindo uma ferramenta de marketing, que é hoje uma ferramenta moderna, reconhecida, respeitada, para transformar a vida das pessoas. Foi assim com muita coisa, foi assim com dirigir embriagado, foi assim com usar cinto de segurança, foi assim com atravessar na faixa branca. Ou seja, isso deveria ser obrigação do Estado, campanhas educativas de conscientização. Adriana. Não, concordo totalmente com o Paulo. Lembrar também o uso de cadeirinha por crianças, sim. Enfim. Então, é todo um trabalho sim. que, de fato, precisa ser feito para... Celular. Exatamente. Paulo, quando você fala que os políticos eles vão ter que ter cuidado, a gente não tem como não destacar isso, mas a gente tem candidatos como o Bolsonaro, por exemplo, que é claramente a favor do porte de armas para a população e ele vai usar muito isso na campanha dele. Qual o cuidado que você acha que a campanha dele vai ter que ter para que não passe a medida, digamos assim, do que seria aceitável defender esse porte de armas? Claro. A gente em outras oportunidades que tiver a honra de estar aqui, eu já usei uma expressão que é aquela história de jogar água fora com o bebê dentro. Quer dizer, a sociedade tem prestado atenção no Bolsonaro naquilo que hoje é importante para ela. Mas eu nunca vi a sociedade cobrar dele e de outros candidatos também, para não ficar aqui botando o Bolsonaro na berlinda, saúde, educação, como é que ele pensa em lidar com a economia.
Portanto, esses temas, né, de segurança vão estar na pauta. Já estiveram em 2014, né? Na eleição de 2014, no segundo turno, num pacto de alianças, né, ficou acertado, por exemplo, a turma que apoiou o Aécio ia reduzir a maioridade penal. Né? Isso não aconteceu, o Congresso não teve coragem de votar isso, e isso vai voltar agora. E o Bolsonaro está com isso na pauta também. Nós todos, né, se fecharmos os olhos assim, achamos isso relativamente razoável. A gente está vivendo um Brasil que quer todo mundo preso, né? Se esquecendo que aquilo lá é a escola que faz com que mais marginais voltem para as ruas no dia seguinte e nos causem mais ou maiores problemas. Portanto, a cadeia não é a solução, não é uma solução inteligente. Né? Você tem que saber quem tem que ir para lá, quem que não tem. Modelos lá fora estão aí para a gente copiar, olhar, estudar, mandar deputado viajar, em vez de ficar viajando para comer pizza, para conhecer essas coisas e trazer experiências exitosas quanto a isso. Portanto, eu acho que é uma questão que vai estar na campanha sim. Acho que o Bolsonaro tem ganhado respeito e espaço com esse discurso mais duro de combate à violência e como se fosse o grande e maior inimigo dos bandidos, mas não vejo uma política pública por trás dessa bravata. Agora, por outro lado, Adriana, essa percepção talvez não pode significar também uma sede, em cima disso que o Paulo estava falando, do brasileiro por punição efetiva, porque a gente fala, vira e mexe da impunidade, quando as pessoas falam em prisão no Brasil, né, nessa necessidade, às vezes, de ver todo mundo preso, o Paulo destacava isso. Não sei se do ponto de vista dos números dá para a gente explicar, dá para a gente falar isso de alguma forma, esse sentimento do brasileiro de que a impunidade reina por aqui? Sim, a gente tem levantado em diversas pesquisas, a gente sabe que um dos grandes problemas hoje é essa sensação de impunidade, a questão também da corrupção, que está muito, né, todo mundo debate sobre isso, e essa insatisfação vai gerando uma certa revolta, que as pessoas colocam para fora de formas diferentes. E sim, eu acho que essa necessidade de querer punir, de querer resolver, de fato é um reflexo desse contexto. Porém, a gente precisa avançar um pouco esse debate, aprofundar esse debate para entender outras possibilidades que existem, a não ser efetivamente o uso de armas. Uma pergunta para os dois. Como vocês acham que esse tema ele deveria ser discutido hoje no Brasil? Porque realmente ele é discutido de uma forma muito solta. Tem a bancada da Bala lá em Brasília, que defende, né, algumas modificações no Estatuto, e tem os eleitoreiros, como o Paulo já citou aqui. Mas na opinião de vocês, como essa questão do desarmamento aqui no Brasil ele deveria ser realmente discutida? Bom, eu acho que a gente tem diversos exemplos, né, vários países, como que os outros países lidaram com essa questão, como ações efetivas que, de fato, diminuem a violência. Eu acho que a gente tem que pegar alguns exemplos, tirando assim, nosso desejo, a nossa vontade, mas estudar de fato com dados, com estatísticas, e entender de fato o que pode ser feito de forma a diminuir a criminalidade e aumentar a sensação de segurança. Eu acho que esse caminho é o melhor do que a gente simplesmente defender uma bandeira. Às vezes tem muitos interesses por trás também, mas eu acho que é estudar e entender de fato o que pode melhorar a vida da população. Eu concordo. Eu li e fiquei chocado uma matéria há poucos dias, aquele ator Gerson Brenner, que tomou um tiro uns anos atrás, ficou inválido, a filha dele, relatando que o sujeito que atirou no Gerson Brenner foi solto e, ao ser solto, ele matou e estuprou. Ele ficou 20 e poucos anos preso. Ou seja, a cadeia não resolveu o problema desse sujeito. O que eu acho que a gente deveria estar mais atento daqui para frente, que a gente está virando cada vez mais um país continental com os presídios superlotados e com uma injustiça, né, em todos os campos, seja no judiciário, seja no trato da polícia, enfim, e da própria sociedade, que é, de fato, a postura mais injusta. Ou seja, vamos ver quem é quem, vamos ver quem pode estar em regime semiaberto, vamos ver quem pode prestar serviço à comunidade. O sujeito, às vezes, ele é um colarinho branco que pode, né, se dedicar a alguma coisa que seja construtiva e não ir lá para dentro para ensinar os caras ou aprender com eles como fazer coisas piores ou melhores. E separar o joio do trigo. Claro que tem gente que tem que ficar presa, mas tem gente que não precisava estar lá. Você botar um garoto de 18 anos que não tinha para onde correr dentro do negócio dele, ele vai ser peão, ele vai ser usado pela bandidagem e nunca mais vai conseguir sair disso. Né? A gente tem uma vida, a gente mora numa bolha, essas pessoas conhecem famílias, conhecem os pais, conhecem as mães, portanto, eles são chantageados a cada minuto. Né? Então, eu acho que essa necessidade que a sociedade hoje prende, ela é perigosíssima. Aquilo lá é uma bolha. Se aquilo explode, não tem sociedade que suporta aquilo não. E esse exemplo do Gerson é doído. 20 anos na cadeia porque atirou no Gerson, sai, mata e estrupa.
A Adriana quer complementar aí, né, Adriana? E com relação ainda à questão sobre o armamento, eu acho interessante a gente entender o que aconteceu sábado nos Estados Unidos, né? Que é o país que, assim, a arma é de uso indiscriminado, todo mundo tem acesso, todo mundo pode comprar. E nesse sábado a gente teve uma onda de manifestações. Em 800 cidades? Exatamente. Justamente pedindo maior controle na comercialização dessas armas. E principalmente por estudantes, né, que vivem esse temor, esse medo dentro das escolas em função de diversos ataques que a gente viu aí nos últimos tempos. Já é uma sinalização, na opinião de vocês, essa questão dos Estados Unidos, que lá sempre foi muito cultural essa coisa do uso da arma, da defesa, da própria defesa. É uma sinalização de que talvez até eles, que sempre tiveram um comportamento mais agressivo, digamos assim, nesse sentido, começam a retroceder? Eu acredito que sim. Eu acho que eles estão fazendo uma reflexão. Bom, não é por esse caminho, não está dando certo. O medo que isso está gerando também na população é grande, né? E eu acho que sim, é um momento de reflexão e de pensar se de fato esse é o melhor caminho. Eu concordo. Eles estão tendo que revisar isso porque eles criaram uma sociedade muito equilibrada, onde o espaço privado, a casa da pessoa é sagrada, ninguém invade esses espaços, né? E, só para completar, a França estuda uma lei, depois dos atentados que sofreu, lá a arma também não é permitida, como aqui, de considerar o sujeito armado como inimigo, que é um pouco o que o general disse na intervenção lá no Rio de Janeiro, que é uma lógica interessante. É proibido o sujeito está armado é inimigo. Né? Se é inimigo... Interessante essa possibilidade, essa análise. Bom, o tempo é curto, né? Infelizmente o papo é bom, mas o tempo é curto. O Café com Política está chegando ao fim. A gente teve o prazer de receber hoje aqui o especialista em marketing eleitoral, Paulo Vasconcelos, que nos ajudou a entender melhor os anseios também da população diante de mais uma pesquisa Minas no Brasil de 2018. Paulo, muito obrigado mais uma vez. Sempre bom tê-lo aqui com a gente. Eu que agradeço e, mais uma vez, parabéns a vocês por estarem trazendo esses temas tão interessantes à sociedade, fundamentados em pesquisa e não na especulação, não no achismo. Isso é quase uma escola hoje e uma raridade. Adriana Piedade, diretora de pesquisa do Instituto Mercadológica, ela que é uma das pessoas que ajudam a promover essas pesquisas, trabalham lá no dia a dia para coletar esses dados. Obrigado pela participação mais uma vez, um prazer recebê-la. Obrigada, Rodrigo. Muito obrigada, Adriana e Paulo, sempre um prazer receber vocês aqui.